De Volta para o Futuro conta a história de um psicopata que viaja para o passado para arruinar a vida de várias pessoas em benefício da sua própria vida. E mesmo assim é um dos melhores filmes já feitos. Lançado em 1985 por Robert Zemeckis, uma lenda do cinema, e tendo como produtor simplesmente Steven Spielberg, um dos maiores diretores do cinema, lançaram De Volta para o Futuro, um filme que futuramente ganharia uma trilogia e que, sem pensar muito, sem ser da boca para fora ou exagerado, é um filme que estava assustadoramente à frente do seu tempo. Principalmente o 2. O 2 é meu favorito. Sem contar a sua importância para a cultura pop. Ou você acha que Rick e Morty surgiu do nada? Hoje nós vamos analisar, elogiar, falar desse filme maravilhoso que é De Volta para o Futuro. Então, se você gostou, indica outros filmes aí no comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e assista ao vídeo. O filme começa mostrando um jovem tocando guitarra numa JBL, aquela que teu vizinho bota no carro. Ele toca guitarra e explode. O cara morre aqui. Esse jovem nada mais é do que Marty McFly, o nosso querido protagonista cool, super maneiro e descolado. Marty McFly trabalha com o Doc Brown, que basicamente é um cientista maluco. Ele fica nesse lugar aí que é cheio de bagulho, tipo relógio pra caramba, muita ração de cachorro e plutônio? Damn! O Dr. Brown tá uma semana sem passar lá e dá uma ligadinha pro Marty McFly pra encontrar ele no estacionamento do Shopping Dois Pinheiros às 1h15 da manhã. Imagina o teu chefe pedindo pra se encontrar no estacionamento do shopping 1h15 da manhã. Provavelmente ele cheirou todo o plutônio. Enfim, como um jovem legal que o Marty McFly ele está atrasado. E aqui mostra quão legal ele é. O cara anda de skate, toca guitarra, usa um Walkman. Você não tem orelhas! No fim ele consegue entrar junto com a sua namorada Jennifer, mas acaba que ele é apanhado pelo diretor, que ofende o garoto de graça. Não só o garoto, mas como o pai dele também. Fly, você é um banana. Banana. Porra, mas que ofensa pesada, hein? Agora que fui ver, minha cabeça tá sendo cortada gratuitamente aqui. Agora sim, pô. Agora eu tô bonito, pô. Antes eu tava feio, agora eu tô bonito. Depois de sofrer essa pressão psicológica pesadíssima, nosso querido Marty McFly tem uma audição pra tocar no baile da escola. O que pro Marty McFly é uma coisa muito importante, porque ele quer se tornar um guitarrista no futuro. Porém, sem mais nem menos, a banda do Marty McFly é rejeitada pelo simples motivo de... Gente, vocês tocam alto demais. Meu irmão, tu vai tocar numa igreja? Acho engraçado que na audição da escola, cada banda faz questão de trazer a sua própria bateria. 30 horas de audição. Após a rejeição, a gente vê que Marty tem um leve problema de insegurança. Ao mesmo tempo que ele quer tocar guitarra pra muitas pessoas, ele tem um certo medo da rejeição. A gente vê que ele tem até uma fita demo que ele não quer entregar por justamente esse medo, a rejeição. E o cara tá de boa na praça com sua namorada e aparece o ser mais insuportável do universo. Uma idosa, que dessa vez não veio brigar com ele, talvez por ele ter sentado errado no banco, eu não sei porquê. O banco tem um design feito pra sentar de uma forma e o desgraçado vem e senta de outra. Isso é coisa de adolescente. O adolescente não pode ver uma parada funcionando de uma forma, ele tem que deixar do jeito dele, porque o jovem tem identidade própria. Na verdade, a velhinha chega pra pedir dinheiro, mas Thiago, essas mulheres não recebem aposentadoria? Muito provavelmente. Mas querem o seu dinheiro. Todo o dinheiro arrecadado vai ser usado para o relógio da cidade, que há muitos anos atrás foi atingido por um raio, que fez com que ele parasse de funcionar e assim se tornando um símbolo da cidade. Não é como se um relógio funcionando fosse mais legal do que um relógio parado, mas até um relógio parado acerta 2 vezes no dia. Banana. Enfim, nosso Marty McFly, eu tenho que saber se eu vou chamar ele de Marty ou McFly, é porque os dois nomes são muito legais. Enfim, Marty McFly vai pra casa e chegando lá ele vê o seu pai, George McFly, levando uma bronca do supervisor dele pelo simples fato do supervisor ter batido o carro do pai do McFly. E ele que tá levando a bronca. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Esse personagem aí se chama Biff Tannen. E é melhor vocês se acostumarem com ele porque no filme a gente vê praticamente umas 3 gerações desse cara. O cara é super abusado e faz o pai do McFly de capacho. O prazo de entrega. Oi, tem alguém em casa? Pensa, McFly. Pensa. E o pai do McFly deixa, que ele é um belo. E aqui a gente vê a linda família do McFly. Seus 2 irmãos, o pai, que vocês já conhecem, e a alegre e sorridente mãe da família, a rainha do lar, que tá querendo se matar. E também tem o tio deles que... Não, eu errei. Ele tá preso. Ele tá preso. Como raios essa mulher acabou se casando com esse homem? Simples. O pai dela acabou atropelando o George. E por pena, ela foi com ele no baile da escola e os dois acabaram se apaixonando. Eu chamo isso de amor.
E vocês lembram que o doutor tinha pedido pro Marty encontrar ele no estacionamento? Aqui estamos nós juntos do Einstein, que é esse cachorro lindo. Bem, esse cara aí é o Dr. Emmett Brown, um professor maluco que ninguém bota muita fé, mas que hoje ele vai mostrar um experimento que, de acordo com ele, é o experimento da vida dele, e que por enquanto é só um carro aleatório, um DeLorean. É como se isso fizesse alguma diferença pra mim, já que eu não entendo nada de carro. Quando eu peço um Uber, eu só olho a cor e a placa do carro. Uma vez eu chamei o motorista de Renault Sandero. O nome dele era Corsa. Ele coloca o Einstein dentro do DeLorean e em seguida começa a controlar o carro usando um controle remoto, que pra mim já é uma baita invenção, já poderia ter parado por aí. Se meus cálculos estão corretos... Como assim se os cálculos estiverem certos? Tem um carro vindo na direção de vocês. E no fim deu super certo, tanto que o carro se teleporta. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi parar? Bem, eu não faço ideia. E se o Einstein tá bem, eu também não faço ideia, mas eu espero que sim. E sim, o nosso DeLorean nada mais é do que uma máquina do tempo. Não brinca, né, Uau? Você entrou nesse resumo sem saber nada do filme. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Eu teria usado uma bicicleta. Ah, sim, e o Einstein, ele tá bem, então. E o professor até ensina a gente como utilizar a máquina do tempo, que é bem simples na verdade. Este mostrador diz para onde você vai, este onde você está e este onde você esteve. E ele dita várias datas importantes, como a declaração da independência, o nascimento de Cristo e o dia que ele teve a ideia da máquina do tempo. Foi mais ou menos há 30 anos atrás, lá para 1955. Ele conta que ele bateu a cabeça e a ideia veio. E bem, antes que você esteja se perguntando, ou não sei quão focado você está nesse vídeo, o carro não funciona com gasolina, ele funciona com plutônio. Como raios um professor conseguiu plutônio? Bem, ele acabou roubando de líbios. Os fins justificam os meios. E no fim, o doutor se prepara para fazer a sua própria viagem para 25 anos no futuro para ele poder ver a evolução da humanidade. De movimentos, já não são máquinas estranhas. Porém, vocês lembram que o professor roubou o plutônio dos líbios? Então, eles vieram tirar satisfação, né? E simplesmente os caras brota dando tiro no Marty McFly e no professor. O professor tem até um revólverzinho. O cara tem plutônio, mas não tem bala pra revólver. Enfim, os líbios colocam o professor na mira e fuzilam o velho. Simplesmente descem bala no professor. E eu sei, eu também não tava esperando isso não. Eu achei que ia ter alguma solução mirabolante, mas não, o professor morre na nossa frente. E só tem 30 minutos de filme. E assim, o Marty McFly entra no DeLorean e começa a fugir dos líbios. Irmão, os caras sacam uma bazuca. Uma bazuca, irmão. O professor não roubou só plutônio deles, não é possível. E acaba que no meio dessa perseguição, o Marty McFly atinge o limite de velocidade necessário para fazer a viagem, que é 88 milhas por hora. O que faz com que o Marty McFly seja o primeiro ser humano a viajar para o passado? Eu errei o filme? Sim, o Marty McFly vai pro passado. Lembra que eu falei que o professor colocou várias datas lá? Então, a data que ficou foi justamente a data de criação da máquina do tempo. Ou seja, Marty McFly está em 1955. No caso, ele parou nessa fazenda de Pinheiros aí, onde o cara começa a descer bala no carro. Até porque não é muito normal um carro aparecer do nada na fazenda. Quer dizer, eu não sei, eu não moro em fazenda. Ele até foge dali pra acabar não morrendo de graça, né? Que nem o professor. Enfim, Marty McFly está em Hill Valley dos anos 50, com tudo diferente. Músicas da época, filmes da época e um fato muito interessante. O relógio está funcionando. E eu sei que pode parecer muito idiota eu ter uma empolgação muito grande pra falar isso, mas essa é a graça de Volta pro Futuro. Durante os primeiros 30 minutos do filme, nos é apresentado vários pequenos detalhes sobre Hill Valley, que quando a gente vai pro passado, eles se confirmam. Por exemplo, as mulheres falaram do relógio que não funcionava. O próprio Dr. Brown fala que antigamente naquele shopping era uma fazenda de pinheiros e olha onde o Marty McFly foi aparecer. Eu realmente indico que você veja esse filme quando acabar esse vídeo, veja a trilogia inteira, porque é muito bom. Não dá pra mostrar todos esses detalhes nesse vídeo, mas por favor, vê o filme inteiro, cara. O filme é muito bom. De forma lógica, a única pessoa que consegue ajudar o Marty McFly nessa situação é o próprio Dr. Brown. Então Marty entra numa cafeteria, consegue achar o endereço dele e acaba encontrando outra pessoa lá. Nada mais é do que o seu próprio pai. Não o seu, o dele. Não brinca!
E o pai dele, naquela época, no auge dele, ele também era retardado, ele também era idiota e também sofria na mão do próprio Biff Tannen, que também tá aqui, ou seja, o cara cresceu sendo humilhado. Me assusta esse cara ter tido 3 filhos. Ele acaba indo embora da cafeteria, mas o Marty vai atrás dele, que inclusive tá em cima de uma árvore. Por que você tá em cima de uma... Ah, seu tarado! Acaba que o lerdão cai da árvore e quando ele tá prestes a ser atropelado, o Marty McFly acaba salvando ele. No fim, quem foi atropelado foi o Marty, e ele acaba acordando na casa da própria mãe. E o pior de tudo, a mãe do Marty está afim dele. A mulher é a maior tarada, cara. Tirou a calça dele e tudo enquanto ele tava dormindo. Onde estão as minhas calças? No baú do meu enxoval. Eu nunca tinha visto uma cueca roxa, Calvin. Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Está escrito na sua... Enfim, agora a gente tá na casa da mãe do Marty. Olha o tio Joey aí. Então é melhor se acostumar com essas barras. Ah, uma parada bem engraçada é que todo mundo acha que o Marty McFly ele é marinheiro por causa do colete dele. Ô garoto, o que foi? Você pulou de um navio? Ih, Biff, olha o salva-vidas dele! Marty, há quanto tempo você está em terra? Como disse? Ah, eu percebi que é marinheiro, por isso usa um salva-vidas. Meu cachimbo de crack quebrou. Ele descobre o endereço do professor e vai até lá. E aqui o professor segue pirado, ele não mudou nada em 30 anos. Outro detalhe legal é que ele já tá com a marca da queda dele. Depois de falar mais um pouco, o professor finalmente acredita nele e juntos eles vão até o DeLorean onde o Marty McFly escondeu ele. Eles revêem as gravações do Marty, gravações essas que mostram que o carro precisa de 1,21 gigawatt? Meu Deus! Além de criar a primeira máquina do tempo, ele criou o primeiro carro elétrico do mundo. Conseguir plutônio é difícil e roubar não é uma escolha. Para gerar essa quantidade de energia seria necessário um literal raio. Mas para nossa sorte, a gente tem a data e o local de onde um raio vai cair. Deus, que roteiro bom. O Marty McFly então só tem que ficar quieto, ele não pode interagir com ninguém do passado. Claro que ia ser muito útil essa dica uns minutos atrás. Que o Marty já entrou em contato com pessoas do passado. Não só entrou em contato, como impediu que ele e os irmãos nascessem, já que ele impediu dos pais se conhecerem. A missão agora é fazer com que os pais do Marty McFly fiquem juntos de novo. Então vai começar uma Operação Cupido. Mas sem operação, sem o Cupido e sem a Lindsay Lohan também. E na escola a gente vê que o pai do Marty McFly também é um banana. Os caras até param pra pensar, tipo, que raios a mãe desse garoto viu nele? Banana. Ele tenta apresentar o pai pra mãe, só que isso não dá certo porque ele é muito trouxa e a mãe ainda tá afim do Marty. Deus, isso é estranho pra caramba. Em uma conversa do Martin com o pai dele, a gente vê que o pai dele tem o hábito de escrever histórias de ficção científica, na qual ele não mostra pra ninguém, porque assim como o Marty tem medo de sofrer rejeição, o pai dele também tem, ou seja, tá o pai, tá o filho. A gente vê que novamente o Marty incentiva o pai a chamar a mãe pra sair. Caraca, essa frase não tá ficando legal. Marty incentiva George a chamar a Lorraine pra sair, mas o Biff atrapalha tudo de novo, que quase sai na mão com o Marty. No dia seguinte, o George tá com muita disposição pra falar com a Lorraine. Acontece que no dia seguinte, um alienígena chamado Darth Vader, do planeta Vulcano, diz que se o George não chamar a Lorraine pra sair, ele vai derreter o cérebro dele. Caso não tenham percebido ainda, esse alienígena é o Marty McFly. O Marty dá conselhos pro George de como conversar com garotas, como chamar elas pra sair. E ele vai e coloca em prática e assustadoramente dá certo. Ele consegue desenrolar uma boa conversa com a Lorraine, porém alguém atrapalha. Quem você acha que atrapalhou eles? O Biff acaba atrapalhando tudo, e o que faz com que o Marty McFly realmente saia na porrada com ele. O que deixa o Biff muito bolado, que sai correndo atrás do Marty, que meio que sem querer naquela correria toda acaba inventando o primeiro skate do mundo. E o Biff, na tentativa bem psicopata de atropelar o Marty McFly, acaba batendo num caminhão de esterco. E no fim o tiro saiu muito pela culatra, porque a mãe do Marty McFly, vendo tudo que ele fez, acaba se apaixonando mais ainda pelo garoto. O professor mostra pra gente qual vai ser o plano daquela noite pra fazer com que o raio gere eletricidade pra fazer o carro voltar de volta pro futuro. O raio vai atingir a torre do relógio, onde ele vai colocar um para-raio lá, ligado a um fio que vai levar energia até o carro. E se der errado, não tem como levar o Marty McFly de volta, até porque não tem como prever aonde um raio vai cair. No meio do plano, quem acaba aparecendo é a Lorraine. Pede pro Marty McFly convidar ela pro baile, que o Marty acaba aproveitando essa deixa e convida ela pro baile. Mas não pra ele ficar com ela, até porque ela é a mãe dele, mas pra que o George vá no baile e conquiste ela lá. Mas Thiago, como raios o George
sendo o George, vai conquistar a Lorraine. Tudo que a Lorraine quer é um homem corajoso, um homem que lute por ela. E a ideia aqui é que o Marty leve ela pro carro e meio que as moças direitas ficam zangadas quando os homens tiram vantagem delas. Então você vai tocar nos... Não! Cacete, isso tá no roteiro? Pra fazer literalmente com que o George salve ela do McFly. Entendeu? O doutor tá preparando tudo pra chegada do raio e o Marty meio que quer contar pro professor o que aconteceu naquela noite, que o professor acabou morrendo. E o professor segue à risca essa ideia do contato das pessoas do passado com pessoas do futuro. E pra ele, quanto menos informações ele tiver do futuro, melhor, porque tem menos chance de causar um estrago na linha do tempo. Só que o Marty acaba que não consegue esconder isso e escreve numa carta tudo o que vai acontecer e guarda no casaco do professor. Chegou o grande dia do baile. O Marty leva a mãe dele pro baile e fala que vai dar uma estacionada ali. Faz com que a Lorraine fique super tranquila. Ela literalmente tá tomando os goró e fumando cigarro. O que faz com que o Marty fique em choque, né? Tipo, você tá vendo a sua mãe literalmente cheirando uma no carro. E bem, já tá quase na hora do George chegar pra impedir a ação. Porém, é tarde demais. A tarada da Lorraine avança no Marty McFly e literalmente beija ele. Que obviamente causa um desconforto enorme pro McFly. E também causa um desconforto na Lorraine, porque de acordo com ela, é a mesma sensação de beijar um irmão. Pra ela era muito errado ela tá fazendo isso, por algum motivo. E no fim, quem chega no carro não é o George, é o Biff, ainda irritado com o McFly por tudo aquilo que aconteceu. Ele tira o McFly do carro, enquanto o grupinho dele começa a espancar o McFly, o cara entra no carro e aí sim começa uma ação de assédio. O cara literalmente entra no carro e começa a assediar a Lorraine. E enquanto isso, os amigos do Biff levam o McFly até o porta-malas de um carro. E só pra deixar muito claro, o carro não é deles. Eles jogam o McFly dentro de um porta-malas aberto aleatório. Eles viram um porta-malas aberto e falaram, porra, é uma puta ideia jogar ele aqui, né? Nem sabemos quem é o dono. Podia ser tranquilamente um policial à paisana. No caso aqui eram os caras da banda que botam os caras pra correr. E quem chega no momento certo é o George, que quando abre o carro não é o McFly que tá lá, é o Biff, o que deixa ele com um cagaço nas pernas. Mas, graças a Deus, ele não arrega e manda o Biff sair do carro. O que claramente deixa o Biff muito puto, porque qualquer coisa irrita esse moleque, e mete a porrada no cara. E no mesmo momento, o McFly conseguiu sair do porta-malas e tá indo em direção para ajudar o pai. Porém, não é necessário, porque naquele momento o Biff acaba empurrando a Lorraine, o que faz com que o George fique muito puto e nocauteie o Biff. O cara dá um soco bem dado na boca do Biff, faz com que a Lorraine se apaixone pelo cara ali e agora, né? O cara literalmente protegeu ela de ser assediada. E o Marty, vendo tudo isso, ele até dá uma olhada nas fotos pra ver se já resolveu o problema, só que não, o Marty ainda tá assumindo. O que leva a conclusão pro Marty que eles têm que se beijar no baile. Mas a gente tem um pequeno problema. Enquanto o McFly ainda estava preso no porta-malas, um dos integrantes da banda acaba se machucando quando estava tentando tirar ele. Ou seja, precisamos de alguém que saiba tocar guitarra. O Marty vai lá tocar junto com a banda e no meio da dança lenta, um cara rouba a mãe do George. Calma aí. O cara simplesmente rouba a Lorraine do George. Qual é o problema desse povo? Só que agora o George não é mais aquele beta de antigamente, aquele trouxa que ele era cuspido e apanhava. Não. Agora o George tem moral, empurra o cara. Enquanto tá tendo esse conflitozinho bobo, ele tá literalmente sumindo, quase desmaiando, sem forças nenhuma. E o George salva a Lorraine mais uma vez, o que faz com que ela se apaixone mais ainda pelo George, e os dois acabam se beijando, o que faz com que instantaneamente o Marty McFly volte em si. Então tá tudo certo, Marty conseguiu resolver os problemas, o professor já deve ter acabado de arrumar as coisas, então é só voltar. Só que os caras da banda até faz um convitezinho pro Marty do tipo, pô, tu quer tocar mais um pouco, cara? Quer? Aí o Marty fica tipo, se vocês quiserem. Infelizmente eu não vou poder mostrar quase nada dessa parte, porque o YouTube é muito chato com direitos autorais de música, mas aqui o Marty McFly ele toca Johnny B. Good, que é do Chuck Berry. Claro que o Marty aproveita o momento e mete solo, faz bagunça, e claro que ninguém tá acostumado com isso ainda. Acho que vocês ainda não estão preparados para isso. Mas seus filhos
Agora o McFly se despede dos pais, mostra que o George tá com uma visão muito mais corajosa. Tá tudo organizado e preparado pro McFly fazer a viagem. E o McFly se despede do professor, claro que com um pouco mais de peso, até porque o professor morreu, então ele tá muito triste com isso. Mas assim que o Marty entra no carro, o professor, mexendo no bolso, ele encontra a carta que o McFly fez pra ele. O que faz com que o professor fique maluco, ele não quer saber nada do futuro. Então ele rasga a carta e o McFly fala que vai contar de uma forma ou outra. Só que nesse momento, no meio da tempestade, uma árvore caiu em cima do fio. O que dá uma merda sinistra, porque eles têm basicamente 7 minutos para resolver tudo isso. E enquanto o professor tenta arrumar o fio lá, o McFly já pega a distância pra pegar a velocidade. E o filme fica deixando a gente maluco, com o professor quase caindo várias vezes da torre do relógio. E o Marty McFly, ele pega a distância e coloca o timer pra 10 minutos antes do acontecimento, pra ele poder chegar um pouquinho mais cedo do que realmente aconteceu. E como se já não bastasse o filme deixando a gente maluco com toda essa tensão, o professor literalmente se equilibra na torre do relógio. Literalmente, a vida do professor está por um fio. Enfim, o carro já tá acelerando justamente para bater no fio, e quando o professor finalmente vai ligar, não dá, porque a árvore caiu em cima do fio, e aí começa aquele caos todo, o carro acelerando, os raios se agitando, e o professor lá. O carro acelera, o raio se agita, o professor tá lá. O carro acelera, os raios se agitam e o professor tá lá. E o professor desce de rapel usando o fio, e no último segundo ele consegue fazer a conexão. E o Marty McFly consegue viajar de volta pro futuro. Eu não sei porque vocês estavam tão nervosos, tem uma trilogia disso. O Marty McFly viajou da praça da cidade e quando ele vai pro futuro, ele volta na praça da cidade. Ou seja, ele vê a Kombi dos Líbios indo até o estacionamento. E acontece que o Marty chega atrasado de novo no estacionamento, fazendo com que ele veja mais uma vez o professor morrendo. E ele mesmo viajando pro futuro. E infelizmente, tal qual o Homem-Aranha, que sempre vai ver o tio Ben morrendo, Marty McFly não consegue salvar o professor. Era o que a gente pensava, porque o safado estava usando um colete esse tempo todo. E por que raios o professor estaria usando o colete à prova de balas? Simples. Ele leu a carta que o McFly fez pra ele. E no fim, depois de toda essa bagunça, desse dia longo, o professor realmente viaja pro futuro. E com a volta do McFly, muitas mudanças aconteceram tanto na região, como por exemplo no shopping que se chamava Pinhos Gêmeos. Depois do McFly ter atropelado um pinheiro, se tornou Pinhos Solitários. E também na família do McFly, porque como originalmente o pai do McFly deveria ter sido atropelado e não aconteceu, muitas mudanças aconteceram na própria família. Até o Biff também, que agora tá trabalhando pro George. Imagina você com uma vida super bem feita, normal, e aí do nada você tá pulindo o carro de outra pessoa porque simplesmente alguém decidiu viajar pro passado e mudar tudo. E como raios o George tá tão bem de vida assim, simples? Ele se tornou autor de uma franquia de livros de ficção científica. Enfim, tá tudo numa boa, tá tudo numa paz. Marty reencontra a namorada dele. Mas o lance é que o professor aparece do nada, falando que os dois têm problema e que o Marty precisa de fato ir pro futuro agora. Ah, e agora o carro consegue energia através de lixo. E quem tá com problema no futuro nem é o McFly e nem a esposa dele. Na verdade, são os filhos dele. Ou seja, o filme já leva direto pra De Volta no Futuro 2. Ah é, e o carro voa agora. E assim finalizamos a história de Volta pro Futuro, que com certeza, sem sombra de dúvidas, é um dos meus filmes favoritos da vida. O filme envelheceu como vinho e até hoje ele serve como aula de roteiro. E eu de verdade reforço a ideia de vocês verem esse filme, verem essa trilogia, porque ele é muito bom, ele é cheio de detalhes. Coisas que só você assistindo o filme vai conseguir pegar. É um filme atemporal que foi importante tanto pra época, tanto pros dias atuais. É um filme que, pra mim, recebe a nota 10. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo outros filmes pra gente estar fazendo esse resumo bagunçado. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.